Boa noite, catequizandos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do mês de junho, tá bem? Meu nome é Thaisa, eu sou a catequista da segunda etapa, lá da José de Anchieta, tá certo? E hoje nós vamos fazer então, como eu já falei para vocês, o terceiro encontro do mês de junho, tá bem? Nós vamos começar a pedir a intercessão do Espírito Santo, para que ele venha sobre nós, para que nós consigamos entender e absorver da melhor forma possível esse encontro de catequese que vai falar para a gente sobre a criação divina, tá? Sobre tudo aquilo que Deus fez para nós, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje então, gente, nós vamos falar do nosso terceiro encontro do mês de junho, que é com o tema Deus fez todas as coisas. Se a gente olhar pela janela da nossa casa, se a gente olhar lá fora, a gente vai ver tudo que existe e tudo aquilo que Deus fez pra gente. Mas o que Deus fez pra gente às vezes está também bem longe do alcance dos nossos olhos, né? Se a gente olhar lá no infinito, se a gente olhar lá na imensidão do universo, nós vamos enxergar as estrelas, nós vamos enxergar a lua, todos os astros, né, que Deus fez pra gente. E nós temos que cuidar de tudo aquilo que Ele nos deixou, né? Então Ele deixou pra gente tudo o que tem no mundo, mas nós também precisamos cuidar, nós também precisamos fazer a nossa parte. No começo de tudo, o mundo era sem vida, então Deus fez com que todas as coisas existissem para o nosso bem. Basta olharmos todos os dias o nascer do sol, sentir o perfume das flores, ouvir o canto dos pássaros e ver a beleza de um animalzinho, ou ter uma conversa gostosa com um amigo. Deus derrama o seu amor em tudo que faz. Por isso, temos tantas coisas boas no mundo. Então, nós temos que Deus deixou pra gente a nossa família, nós temos os nossos amiguinhos, né? Nós temos os animais, as flores. Vocês já pararam para pensar quanto amor Deus deixou em cada florzinha que Ele fez, em cada animalzinho que Ele fez? Se por uma florzinha, se por um animalzinho Deus tem toda essa estima, todo esse esmero, já imaginou pela gente? Que nós somos a criação dEle, feitos, imagem e semelhança dEle mesmo. Calcule então o amor que Ele não tem por nós. E nós temos que honrar esse amor, nós temos que fazer valer esse amor. Por isso que nós temos que, na nossa família que Deus deixou pra gente, sermos educados, honrar o pai, honrar a mãe, né? Na natureza que Deus deixou pra gente, a gente tem que cuidar, tem que zelar da natureza, né? Tem que cuidar da água. São ações simples que a gente faz lá no dia a dia, que lá na frente vai ter um resultado positivo. Quando a gente separa o lixo, quando a gente fecha a torneira, quando a gente cuida do jardim, tudo isso é uma forma da gente demonstrar para Deus que nós temos amor por Ele, amor pela criação dEle, tá bem? A leitura que nós vamos fazer hoje é do primeiro livro da Bíblia. Por que o primeiro livro? Porque é no primeiro livro que fala sobre a criação de Deus. Como que Ele criou, como que Ele fez, né? Então é lá em Gênesis. E olha só, nós vamos ver o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo até o versículo 26, tá bem? Eu vou ler algumas partezinhas que eu separei aqui para vocês, tá? E vocês podem ler tudo. Depois que acabar, vocês podem ir lá pegar a Bíblia de vocês e ler todinho o conteúdo todo que está aqui no primeiro capítulo, do versículo 1 até o 26. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia.
As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas, e separe eles uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento naquelas que estavam por cima. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento de águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, e que o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie e árvores que contêm fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façam-se os luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais, marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis e que se arrastam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou o homem e a mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, o que é que essa leitura vem falar pra gente? Vem falar como que foi essa criação divina. O que Deus fez, né? O que ele fez primeiro. Primeiro ele foi fazendo a parte onde iriam ficar os pássaros, onde iam ficar os seres celestes, as estrelas, o sol. Depois ele fez o mar. E depois, para ficar sobre tudo isso, ele fez o ser humano, né? Que é a imagem e semelhança de Deus, que sou eu, que é você, e que nós temos então que cuidar de tudo aquilo que ele deixou pra gente, né? Nós temos que zelar de tudo aquilo que ele nos deixou, né? Para isso, gente, a gente tem que fazer algumas reflexões. Como que a gente se sente quando a gente está em contato com a natureza? É uma sensação boa? É legal a gente estar em contato com a natureza? Quão gostoso é a gente respirar um ar puro, né? Que delicioso que é quando a gente está numa noite escura e você olha lá no céu e vê aquele montão de estrela, vê aquela lua linda lá no céu. Deus deixou tudo isso pra gente. Que a gente continuar respirando, pra gente continuar respirando um ar puro, o que a gente precisa? A gente precisa zelar, precisa cuidar desse ar, né? Pra gente comer as frutas saudáveis, a gente tem que cuidar da nossa natureza. Os alimentos saudáveis, a gente precisa cuidar, a gente precisa zelar de tudo isso, né? Essa é a nossa função, é assim que a gente tem que fazer. Agora, gente, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer o nosso compromisso da semana, tá? Nosso compromisso da semana, ele é bem facinho, bem gostoso da gente fazer. Depois a catequista de vocês vai mandar lá no grupo, tá? Como que é que a gente vai fazer o nosso compromisso da semana, mas eu já estou explicando aqui. Nós vamos escrever primeiro um versículo desse texto que a gente acabou de ler para a vida.
O que você acha que é legal? O que você gostou desse texto? Né? O que você achou legal? Foi quando ele criou o céu? Foi quando ele criou o mar? Foi quando ele separou a terra do mar? O que você mais gostou? Né? Depois você vai fazer uma oração, vai escrever uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele criou. Senhor Jesus, obrigado por tudo isso que você deu a mim, que eu saiba cuidar com muito zelo e amor disso. Uma oração bem simples, mas que venha lá do fundo do seu coração, tá bem? Depois você vai desenhar alguma coisa que você encontra na natureza. Pode ser alguma coisa que você goste muito. Tem gente que gosta de brincar, criança que gosta de brincar na árvore, pode desenhar uma árvore. Eu gosto de ir no mar, no rio, eu posso desenhar um rio, posso desenhar um mar, tá? Nós vamos desenhar alguma coisa que a gente encontra na natureza. Pois nós vamos colocar lá qual deve ser a nossa atitude diante da criação de Deus. Como que a gente tem que se comportar? Como que a gente faz para a gente cuidar daquilo que Deus deixou para a gente? O que você acha? Depois nós vamos colocar lá também. O que você acha que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Como que a gente se parece? Com o que a gente se parece? O que quer dizer isso, ser a imagem e semelhança de Deus? Se vocês voltarem nos encontros passados, a gente já falou sobre ser a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Nós já estudamos sobre isso, né? E você vai conseguir colocar lá no seu compromisso dessa semana. E agora, por último, nós vamos colocar lá no nosso compromisso, que compromisso você assume para a sua vida diante das maravilhas que Deus oferece de graça. Então, gente, quanto que você paga para você ter a lua? Quanto que você paga para você respirar o ar? A gente não paga nada. Deus deixou isso tudo de graça pra gente, né? E como que a gente pode fazer para estar sendo merecedor disso? Que compromisso que a gente pode assumir para a gente conseguir agradecer a Deus de forma sincera e verdadeira por isso, né? Então esse compromisso a gente vai fazer e a gente vai enviar para nossa catequista lá no grupinho que a gente está fazendo toda semana, tá certo? Para isso eu vou pedir para vocês assistam a live, se for necessário mais de uma vez, tá? Leiam um livrinho, a Bíblia, né? O capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 26, tá bom? E aí, vamos fazer o compromisso da semana, tá certo? Na semana que vem a gente vai se encontrar novamente para fazer mais um encontro, tá bom? Desejo a vocês uma boa noite, fiquem com Deus, que Deus acolha o coração de vocês, bem quentinho, né? E que a gente consiga aprender o máximo possível com a nossa catequese, tá bem? Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.